precisou olhar a situação com olhos de eternidade. Isso me falou muito, né? E eu queria trazer para vocês, porque a gente precisa olhar para as situações da nossa vida com olhos de eternidade. O milagre precisa ser interativo, ou seja, por isso que tem esse ditado lindíssimo em Israel. É como se o Criador dissesse assim para cada um de nós: mova-se na terra e eu me moverei nos céus. Obrigada. Então, nesse versículo 10, quando ele fala assim, sua última gentileza é maior do que a primeira, Boaz estava se referindo ao primeiro casamento, né, com Marlon, que era um israelita, e ao cuidado dela com a sogra dela, né? E agora ela estava fazendo uma escolha para estabelecer o nome do marido. Então, a gente lembra daquele entendimento hebraico onde diz uma mitzvah leva a outra mitzvah. Então, ela cumpriu o mandamento de casar com um israelita, de cuidar da sogra dela, de estar em Beit Lehem, em Israel, e aí cada vez ela estava se aproximando mais. Agora ela estava cumprindo um outro mandamento, que era o mandamento do levirato, que ela estava querendo, conforme a gente viu. Ela poderia casar com um rapaz mais novo, mas ela escolheu ele, que provavelmente era mais velho, pelo que a gente entende do texto. A visão dela estava em cumprir a Torá, né? Então, um mandamento cada vez mais estava levando ela a cumprir o outro mandamento. Por isso que eles dizem, uma mitzvah leva a outra mitzvah. Então, ela casou com um israelita, cuidou da sogra, e depois daí ela cumpriu a mitzvah de estar na terra de Israel, e aí ela agora estava dando um outro passo, que estava partindo para a redenção dela, para se estabelecer em Israel. Ela, que nem a gente viu no início, ela precisava ainda de uma família, de um sustento, uma coisa definitiva, não uma coisa que quando acabasse a colheita também terminaria. Ninguém ia se alimentar só durante o período da colheita. Precisava se alimentar por toda uma vida. No versículo 11, lê para mim o versículo 11. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que tu és Eshet Hail, mulher virtuosa. Sim, aí nós vemos também que essa é a primeira vez que a Escritura chama uma mulher de virtuosa, né, junto com um homem virtuoso também, porque ele era um homem de valor. Nós vimos nos capítulos anteriores que era Gibor Raio, né, de força, um homem poderoso, valoroso. E olha que interessante, tá? Só na Bíblia inteira, na Escritura inteira, só vai aparecer 3 vezes, tá, a expressão Eshet Hail, tá? A primeira de todas é em homenagem a Ruth, a Moabita. Olha que interessante, né? Então, até se alguém disser, eu vou dar os outros 2 textos, até se alguém fala assim para nós que somos israelitas, sei o quê, que às vezes as pessoas pensam que o povo de Israel discrimina os outros. Tudo vocês falam que é Israel, que não sei o quê, tá. Então a gente sabe que os povos são enxertados os estrangeiros são enxertados na boa oliveira que é Israel, e o Criador não só, ele não discrimina nenhum estrangeiro, como também ele tem um carinho todo especial, né? Como a gente vai ver lá em Yeshayahu. O estrangeiro que se apegar a Yahuwá e guardar o Shabat, os mandamentos, poderá herdar um nome melhor até do que de filhos e filhas, né? Ou seja, lá em Isaías fala isso, né? Ou seja, de filhos e filhas que não guardam o mandamento. Um israelita natural que não guarda o mandamento e um estrangeiro que guarda, o estrangeiro vai ter um nome melhor do que de filhos e filhas que são desobedientes. Agora, olha que interessante. Então, aí é a primeira vez na Bíblia que aparece o termo Eshet Hail. As outras 2 vezes, tá, vão aparecer em Provérbios 12:4 e Provérbios 31:10. Então, só 3 vezes na Bíblia inteira, tá? E a primeira de todas acontece aonde? Em Ruth. Em Ruth. A primeira mulher que chamada de Eshet Hail. Nas Escrituras. Nas Escrituras. Né? Eles dizem que essa palavra valor ocorre 48 vezes na Torá. 48 vezes. Então, eles associam isso
aos estrangeiros, né, que são pessoas de valor, que se aproximam de Israel e do Elohim de Israel, né, e eles sabem o valor das coisas. Eu lembrei que quanto mais luta se tem, quanto mais difícil a vida, a gente sabe disso, mais fácil é da gente dar valor àquilo que a gente tem. Por exemplo, eu, né, vou me citar como exemplo que vem agora na minha mente, né? Eu sei qual é o valor de uma pessoa ficar de pé, de uma pessoa andar, de poder levantar, né? Eu dou valor a isso todos os dias da minha vida, porque eu já tive uma situação anteriormente que eu fui desenganada e os médicos falaram que eu não ia andar e eu me vi numa situação que eu ia ficar sem andar. Então hoje eu sei o valor de andar, eu sei a dificuldade que eu tenho para ficar de pé, a dificuldade que eu tenho para andar, para me locomover, para fazer as minhas coisas que eu preciso fazer. Então eu dou valor a isso. E os estrangeiros, eles dão mais valor do que aqueles que são já, vamos dizer, nativos dali, né? Inclusive, os nossos irmãos da casa de Arrudá, né, que já nascem num contexto judaico, já desde que nascem estuda a Torá e tudo, na maioria das vezes, salvo raras exceções, eles vão fazer tudo no automático. Eles vão fazer o avodá no automático, vão fazer as brachot no automático, né? Nós que estamos em Techuvá, a gente muitas vezes nem pensa isso, que a gente valoriza tanto as coisas originais, né? Que a gente não pensa, a gente fica assim, pô, não é possível que alguém da casa de Judá, que já nasceu com esse privilégio, não valorize. Mas tem muito, tá? E, inclusive, a casa de Judá, ela fica muito enciumada, não só com estrangeiros, né? Mas até mesmo com as tribos que retornam, porque eles percebem logo de cara várias pessoas que... Como que a gente sabe disso? Várias pessoas que eram ortodoxas e que hoje são netzarim, ou seja, que conviveram dentro do judaísmo, eles trazem esse posicionamento, ou seja, o que eles falam? Que a casa de Judá fica com muito ciúme quando vê as tribos voltarem, porque eles percebem que as tribos estão dando valor, tipo assim, caramba, eu estou voltando para casa. Qualquer coisa simples que a casa de Judá já considera normal, as tribos que estão voltando se quebrantam por qualquer coisa, né? Por coisas até pequenas que eles já estão acostumados. Então, né, é bem interessante isso. No plano do Criador que tudo coopera, não sei se talvez alguém já tivesse ficado triste quando a gente começa a ter chuva. Acho que isso já passou na cabeça de todo mundo. Por que eu não fui nascer lá em Israel? Por que eu não fui nascer num lar judaico e tudo? Será que seria uma vantagem? Será que se a gente tivesse nascido lá e tudo, provavelmente a gente não estaria no contexto da maioria? Ou seja, provavelmente a revelação do Messias estaria encoberta para nós, provavelmente não daríamos o devido valor, né? Então Elohim faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, né? Então, nesse capítulo, nós estamos vendo que é o fim da colheita, que são dias de festa e muita alegria. Então, foi feito todo um trabalho e se alegrar faz parte do processo. Então, a alegria pelo final da colheita, pelo resultado da colheita, faz parte de todo o processo da colheita. O dia da redenção está chegando e debaixo das asas de Arruá, Ruth encontrará descanso. Então, nós estamos vendo nesse capítulo que está se aproximando o dia da redenção de Ruth. Nós podemos dizer que quando ele se levantou à meia-noite, que a Escritura fala, que a gente acabou de ler aqui, estabeleceu, né, um período de redenção. Ele entendeu e já se colocou perante ela. Não é à toa. A gente vê a maravilha, né, do hebraico, né? A gente vê que no meio do livro acontece isso, ou seja, é como se uma etapa da vida de Ruth estivesse ficando para trás e agora um novo mazal, né, uma nova semeadura acontece na vida dela. Mas para que isso aconteça, né, a gente viu que teve toda uma preparação, uma ousadia, teve que ter uma ousadia por parte dela, né? Ela como uma mulher justa,
íntegra, né? Ela ouviu o que a sogra falou, tirou, como a gente viu, né, o eu dela, né, que esse pronome que fala farei tudo o que me diz, não tem no original, então farei tudo o que diz. Ela já nem, tipo assim, o eu dela já tinha sido colocado para escanteio. Já tinha colocado de lado o eu dela, ela precisou de uma determinação, de uma atitude, né, e ela precisou olhar a situação com olhos de eternidade. Isso me falou muito, né? E eu queria trazer para vocês, porque a gente precisa olhar para as situações da nossa vida com olhos de eternidade. Nós precisamos entender que o Criador não olha como nós. A gente falou aqui há um tempo atrás, numa das parashot que a gente estudou, né, sobre a oração. Então, quando a gente ora, a gente até, o Moré citou, né, que é como um mergulho que a gente faz numa piscina, né, onde as vozes de fora ficam cada vez mais distantes, e dessa maneira a gente consegue ouvir melhor a voz de Yahuwá e entender melhor pelo ângulo que ele está vendo as coisas, porque ele não olha como nós. Quando a gente consegue silenciar a nossa voz, a voz do mundo ao nosso redor, a gente consegue olhar as coisas com um olhar de eternidade. E quando a gente olha com um olhar de eternidade, muita coisa pode mudar, muita coisa pode ficar diferente. Então a gente vê que teve que ter uma preparação, ela se preparou, ela se banhou, a gente viu aqui que ela trocou as vestes dela, ela ouviu a sogra dela, ela caminhou naquela direção, né? Eu acredito que ela deve ter tido medo na hora que ela se deitou nos pés dele e descobriu os pés dele, né? Porque ela não sabia qual poderia ser a reação dele. Mas ela se colocou perante o Criador, olhou a situação com olhos de eternidade. Ela não estava preocupada de casar com um rapaz novo, ela estava olhando toda a situação com olhos de eternidade. Então, muitas vezes, quando a gente olha com os olhos de Yahuwá, com os olhos de eternidade, a gente vê coisas que a gente não estava vendo antes. Então, assim, não basta apenas fazer o que é certo, tem que fazer o que é certo, da maneira certa, no momento certo. Quando a gente olha com outros olhos, a gente pode ver coisas que a gente ainda não está vendo. Eu lembrei aqui de um texto bem interessante, está em Yirmiyahu, Jeremias capítulo 45, é um capítulo pequenininho, tá? Que tem somente 5 versículos, eu vou ler ele, olha que interessante. O ajudante do profeta Yirmiyahu, né, Jeremias, era Baruch, né, Baruch. Olha que interessante, diz assim, Jeremias 45, 1 em diante. Palavra que falou Yirmiyahu, Jeremias, o profeta, a Baruch, filho de Neriá, escrevendo ele aquelas palavras num livro da boca de Yirmiyahu, no ano 4 de Joaquim, filho de Yoshiarro, Josias, rei de Judá, dizendo, assim diz Yahuwá, Elohei Israel, acerca de ti, ó Baruch. Tu disseste, ai de mim agora, porque me acrescentou Yahuwá tristeza à minha dor. Eu estou cansado do meu gemido e não acho descanso. Isto lhe dirás, ou seja, o Criador mandando Jeremias dizer isso para Baruch, né? Assim diz Yahuwá, eis que o que eu edifiquei eu derribo, e o que plantei eu arranco, e isso em toda a terra. E procuras tu grandezas, não as busques, porque eis que trarei o mal sobre toda a carne, diz Yahuwá. A ti, porém, darei a tua alma por despojo, em todos os lugares para onde fores. Ou seja, então a gente vê que os nossos pensamentos, eles são muitas vezes totalmente divorciados dos pensamentos do Criador, né? Baruch, ele estava pensando, poxa, eu sou o braço direito do profeta Jeremias. Jeremias, né, Yirmiyahu é a boca de Yahuwá aqui perante o nosso povo de Israel, a casa de Judá, né? Poxa, por que a minha vida não está legal? Eu tinha tantos planos para a minha vida, né, e tal. Poxa,
Criador podia caprichar mais nas bênçãos para mim, ele é dono de todas as coisas, né? E aí ele começa a se queixar, né? E o Criador sabendo, né? Fala que ele dizia, ai de mim agora, porque Yahweh me acrescentou dor, acrescentou tristeza à minha dor, estou cansado do meu gemido e não acho descanso. Aí o Criador, de uma forma bem direta, fala, olha, né, é mais ou menos com as nossas palavras, ó, Você já está vivo. você já está vivo, vai vir a calamidade, tá? A Babilônia vai invadir a casa de Judá, vai invadir A tua Jerusalém. vida já é a tua recompensa, o teu despojo. Já está no lucro, rapaz. Você tinha que levantar a mão para o céu e agradecer, né? Então a gente vê que muitas vezes a gente é abençoado e a gente não tem gratidão com relação ao Criador, né? E a gente vê que Ruth, diferente de um israelita, Baruque, que era o auxiliar de Jeremias, né? Ruth era muito mais, vamos dizer assim, humilde e uma pessoa mais grata ao Criador. Ou seja, ela colocou as mãos... Dava mais valor, né? Exatamente, dava valor. Se colocou literalmente debaixo das asas de Yahweh Elohim. Estamos assim terminando e eu quero trazer para vocês uma leitura minha, pessoal, do Salmo 121, tá? Queria deixar para vocês uma leitura minha, uma leitura pessoal, tá bom? Levanto o meu olhar e vejo as montanhas, e então encontro forças para continuar. Só assim consigo alcançar a solução que muitas vezes parece tão distante de mim, porque minhas limitações não me deixam ver. Então tu, Yahuwá, segura minha mão. Não existe outro lugar, não existe outro amor, não existe outro porto seguro que possa trazer as respostas para minha alma, a não ser pela sua infinita misericórdia, que não permite que os meus pés vacilem e que guarda a minha alma dos males desse mundo mau. Pois tu és o Criador dos céus e da terra, tu não dormes e em todo tempo segura minha mão. Somente quando abandono a minha confiança nos poderes desse mundo é que estou verdadeiramente segura. Quando reconheço a minha fragilidade, pois tu não dormes. Passam dias e noites e em todos os meus caminhos vejo a sua mão. Em todo tempo vejo que guardas e preservas a integridade da minha alma, hoje e sempre.